Hoje não vou usar PowerPoint. Não vou usar PowerPoint. A mensagem que eu vou partilhar com vocês foram pensamentos que o Senhor trouxe ao meu coração nesta semana, durante esta semana, e foi um texto que eu li e reli várias vezes e que falou muito ao meu coração e que eu decidi partilhar com vocês nesta tarde. E é um texto que se encontra em Isaías, capítulo 43. Não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas os primeiros 13 versículos. Eu vou ler para vocês Isaías 43, está bem? Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Sebá. Visto que foste precioso aos meus olhos e és digno de honra, e eu te amo. Portanto, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, dá, e ao Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todo aquele que é chamado pelo meu nome e que eu criei para a minha glória e que formei e fiz, fazei sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem, pois, as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, do Senhor, e o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém. Senhor, abençoa a sua palavra. O contexto desta passagem é um contexto especial no tempo de Israel, ou no tempo do povo de Deus. O povo de Deus, ou o povo de Israel, ou a nação de Israel, é um pouco igual que nós, não é? Ou nós somos um pouco parecidos a eles. Era um povo que, quando obedecia a Deus, era abençoado, e as coisas mais ou menos surgiam segundo a bênção de Deus nas suas vidas, mas era um povo muito fraco nas suas decisões e nas suas escolhas, e principalmente os reis e a forma como eram governados acabavam por levantar ídolos, idolatrar, pecar, falhar, e Deus usava muitas vezes as nações à volta para os chamar à razão. E esta altura, bom, aliás, toda a história de Israel, eu acho, desde Abraão, que inicia a nação de Israel, até aos nossos dias, é um pouco assim. Não é? É uma história de um povo sempre a lutar, sempre com dificuldades, com vitórias tremendas dadas por Deus, mas a experimentar muitas guerras, exílios, cativeiros, e a ser espalhados por as nações vizinhas e até a desaparecer do mapa durante muitos anos. E só agora, nos anos 60, creio eu, do século passado, é que novamente a nação de Israel foi restabelecida. Então, o que é que acontece? Acontece que nesta altura, Israel, grande parte da nação de Israel estava espalhada por o Império Assírio ou Babilónico. Estavam espalhados. E havia ainda uma pequena porção de Judá que estava rodeada de inimigos poderosos,
e que era oprimida constantemente por os povos vizinhos. E eles estavam geograficamente num lugar muito difícil, onde as colheitas eram difíceis porque a terra era muito árida, muito seca, onde às vezes faltava alimentos, e ainda por cima os alimentos que produziam, os animais que criavam, de vez em quando vinham os estrangeiros, chegavam ali, saqueavam tudo e eles ainda ficavam piores. E nesse contexto de sofrimento de um povo que está longe, porque pensa-se, os estudiosos, que esta parte de Isaías já não é escrita pelo próprio profeta, mas por alguém depois dele. Acredita-se, os estudiosos, eu não sou um profundo teólogo, mas pesquisei um pouco, creem que a primeira parte, até o versículo 40, é escrito por Isaías, e depois já foi, nos anos subsequentes à sua morte, algum outro profeta que escreveu, possivelmente até no exílio da Babilónia. E era um tempo difícil para eles. E então o Senhor decide trazer uma palavra para aqueles que estavam exilados, mas também para aqueles que ainda estavam em Judá e que padeciam com toda essa opressão dos povos vizinhos e que estavam a viver em dificuldade. E eu gostava de falar alguns pensamentos que o Senhor trouxe à minha mente. Eu não vou fazer uma mensagem com pontos, vou mais fazer uma mensagem de coisas que o Senhor veio trazer ao meu coração, segundo aquilo que eu ia lendo e refletindo e como aplicá-lo à minha vida. O Senhor começa por dizer, no versículo 1, quem Ele é. Ele diz, assim diz o Senhor, aquele que te criou, que te formou. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Eu acho que há momentos na nossa vida em que nós precisamos de perceber quem é Deus. Eu acho que Israel naquela altura estava a passar por circunstâncias tão difíceis na sua própria vida, em que o risco de que nós passamos às vezes diante de circunstâncias, opressões, diante de problemas da vida, e ainda por cima um povo que estava, a grande maioria dele, longe de Israel e de Jerusalém, aquilo que eles precisavam de saber nessa altura era quem era Deus. Quem estava a falar com ele, quem estava a proferir estas palavras. E ele apresenta-se como um Senhor Criador, aquele que o criou, aquele que o formou, ou seja, aquele que, na verdade, o escolheu para ser seu povo. E diz algo que é, não temas. Sabem, o medo, o temor, muitas vezes é um dos primeiros sintomas que nós temos na vida, não é? Desde criança nós aprendemos a ter medo até de nada, não é? Tenho medo do escuro, mas o que é o escuro? É a ausência da luz, não é? Mas não há nada. Escuro é escuro, não é? E o medo, ele é usado até como defesa própria para nós, porque nos impede de cometer algumas loucuras, mas ao mesmo tempo o medo nos pode paralisar, confundir e nós não percebemos muitas vezes quem é o nosso Deus no meio das nossas lutas por medo às circunstâncias. Colocamos mais os nossos olhos nos nossos inimigos do que no nosso Deus. E Deus apresenta-se dessa forma. Eu sou aquele que te formou, não só aquele que te formou, mas aquele que te remi, ou aquele que te resgatou, dizem algumas versões nesta passagem. E chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Eu estava a pensar acerca disto. Quão bom seria para o povo de Israel ouvir as palavras do Deus Criador, do Deus que os escolheu para serem o seu povo especial, no meio de todas as circunstâncias que viviam, Deus dizer-lhes, olha, eu sou aquele que te remi e eu te chamei pelo teu nome. Sabe, chamar por um nome a alguém é sinónimo de que conhece aquele alguém. Ou seja, significa que quando eu chamo por alguém pelo seu nome, eu o conheço. Eu, quando não conheço alguém, posso dizer, olha, tu aí, ou você aí, faz favor, Mas quando eu chamo alguém pelo nome, significa que eu o conheço. E é importante nós sabermos, e era importante Israel saber nessa altura, que Deus o conhecia. Deus não estava a lidar com alguém desconhecido. Deus estava a lidar com o seu povo, aquele que chamava pelo seu nome. E faz uma afirmação. Tu és meu. Mesmo que estejas espalhado pelas terras vizinhas, mesmo que estejas debaixo do jugo da escravidão de outros povos, mesmo que estejas ausente da tua terra, da terra prometida que eu te dei, tu continuas a ser meu. E eu acho que isto são palavras que
infundem ânimo. Deus apresentar-se, dizendo que nos conhece, que nos chama pelo nosso nome e dizer: tu és minha propriedade, tu és meu. Para mim, durante esta semana, enquanto li esta passagem, foi o primeiro grande encorajamento. Para afastar o medo que nós temos às vezes das coisas futuras, o medo que nós temos, todos temos medo de ter doenças, temos medo que os nossos filhos tenham problemas, temos medo de perder o nosso emprego, temos inseguranças na nossa vida. Deus nos estava a dizer durante esta semana: eu te conheço pelo teu nome, tu és meu, por isso não tenhas medo. Depois o Senhor continua com esta profecia a falar ao seu povo e a trazer à sua memória coisas passadas. Diz: quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Pelos rios, eles não te irão submergir. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E Deus estava a trazer à memória do povo a tradição e a história e aquilo que tinha acontecido no passado. Provavelmente aquele povo que estava ausente do favor de Deus, ou que não percebia o favor de Deus sobre as suas vidas, precisavam de ser recordados tudo o que o Senhor já tinha feito na sua história. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Estava a trazer à memória do povo quando, de uma forma milagrosa, Deus abriu águas para que o seu povo fosse liberto do Egito em direção à terra que lhe estava prometida. Deus está a trazer à sua memória aquela grande vitória, aquele grande feito, aquele grande milagre, que foi abrir águas para que um povo inteiro passasse, com 2 milhões e tal de pessoas, crianças, animais, tudo aquilo, uma imensidão de pessoas, sem armas, sem barcos, sem grande perícia para a guerra ainda, porque eles tinham estado 400 anos escravizados. E Deus, quando eles chegam àquele lugar, abre as águas e eles passaram pelas águas. Mais tarde, 40 anos depois, fala acerca dos rios, não é? Quando pelos rios eles não te irão submergir. Às portas da terra prometida, eles precisavam de passar pelo Jordão, um rio com muita corrente, um rio difícil de ultrapassar. E Deus, mais uma vez, de uma forma milagrosa, faz com que terras caiam e impeçam e criem uma barreira para a água, para dar tempo para o povo de Israel passar para o outro lado e não ser submergido por aquelas águas. E também, quando passares pelo fogo, há inúmeras histórias, mas há quem pense que este está a recordar a parte do deserto. Durante 40 anos, onde o povo de Deus teve que andar pelo deserto e onde Deus teve que providenciar o quê? Para eles, durante o tempo que andaram lá. O maná era para comer, mas Deus tinha duas coisas, uma à noite e outra de dia. De manhã o que era? Uma nuvem. Não sei se vocês já caminharam no deserto. Eu nunca caminhei no deserto, mas já caminhei em alguns lugares que parecia deserto. E o sol quando atesta, olha, eu às vezes estou ali a cortar a relva ali atrás, com 30 graus para aí, e o sol começa-me a atestar e até a careca fica morena. Não é? Outro dia disse, estás moreno, e eu estou, mas é só aqui. Eu tinha andado a cortar a relva e o sol ali 2 ou 3 horas. Ou seja, o que é que Deus está a recordar-nos? Está a recordar-nos, olha, eu já fui com vocês no passado. A história do meu povo, a vossa história, é uma história da minha provisão, do meu cuidado, de milagres, da forma como eu abri mares, rios, vos cuidei no deserto, e a forma como vocês têm experimentado o meu cuidado e o meu favor. Tu não és só meu, eu não te conheço só pelo teu nome, mas eu cuidei de vocês. Eu cuidei de vocês ao longo de séculos. Eu cuidei de vocês trazendo-vos até onde vocês estão. E se necessário foi abrir rios, mares e cuidar de vocês no meio do fogo, eu vos cuidei e eu vos trouxe até ao lugar onde vocês estão hoje. E para mim é muito importante perceber isso. Lembrar-me de tudo o que Deus tem feito e fez na minha vida. Fortalece o meu coração para as coisas que eu tenho que enfrentar no presente e no futuro. Saber que Deus já fez tanto na minha história me ajuda a fortalecer a minha fé e a acreditar que o meu presente e o meu futuro continuam a ser cuidado pelo mesmo Deus.
E Israel precisava de saber isso. Você, tu e eu precisamos saber isso. Precisamos saber que os dias passados não são melhores do que os dias presentes ou do que os dias futuros. Porque quando Deus cuida de nós de uma forma pessoal, conhecendo-nos pelo nosso nome, afirmando que nós somos dele, então Ele nos cuidará também no presente e no futuro, tal como cuidou no passado. Israel precisava de perceber isto. O povo de Deus precisava de saber isto. E eu preciso saber isto hoje, porque fortalece o meu coração para aquilo que eu tenho que caminhar ainda até aos fins dos meus dias. E porquê? Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ou seja, ele está a afirmar que Ele é o Santo de Israel. Já não é só alguém a quem chamou pelo nome, não é só alguém que está a dizer que tu és meu, não é só alguém que criou, mas é alguém que é o Salvador. Aquele que nos resgata. Ele diz e recorda também: e dei o Egito, a Etiópia e Seba por teu resgate. Ou seja, ele não é só um Deus pessoal, não é só um Deus que nos conhece até ao mais ínfimo pormenor, não é apenas um Deus que cuidou de nós no passado, que abriu rios, fez milagres e muitas coisas na nossa vida, mas é um Deus que também nos salva e nos resgata. E ele fala aqui 3 coisas, porque isto realmente aconteceu, não é? Quando diz: dei por resgate o Egito, Etiópia e Seba. O que aconteceu é que, pela providência divina, quando eles vinham para invadir, ou depois Judá, naquela altura, Deus desviou de alguma forma, providência, que eles não fossem naquela altura atacar e tomar Judá, e sim os outros povos que estavam à volta. E diz algo muito interessante também. Diz: visto que tu fostes precioso aos meus olhos e és digno de honra, eu te amo. Portanto, darei homens por ti e povos pela tua vida. Eu estava a pensar acerca deste versículo. Sabe, hoje de manhã, não sei lá em Leicester, eu estava a pedir ao Senhor o que é que eu devia partilhar. E o Senhor trouxe à minha memória um texto em Lamentações 3, que diz: e eu não sou consumido pelas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus que se renovam. Nós não somos consumidos porque Deus tem misericórdia das nossas vidas. E é muito interessante, porquê? Porque nós às vezes olhamos para nós mesmos, e eu olho para mim mesmo, e o que é que eu vejo? Eu vejo um pecador, eu vejo uma pessoa que não é merecedora da graça de Deus, eu vejo uma pessoa que não é merecedora de que Jesus Cristo tenha dado a sua vida por mim, por meu resgate, pela minha salvação. Eu vejo uma pessoa que é fraca, que tantas vezes no seu interior tem que lutar com tantas coisas que me tentam afastar do propósito, do plano de Deus. Mas quando eu olho para este versículo, e esta semana quando eu estava a lê-lo e a meditar nele, eu estava a ver que Deus não me vê como eu me vejo. Deus não me vê como vocês me veem. Deus não me vê como a minha esposa me vê, ou as minhas filhas, ou as 10 pessoas que me amam. Deus via Israel e me vê a mim, porque eu sou o Israel espiritual hoje. Você é o Israel espiritual dos nossos dias. Fomos enxertados. Somos o novo Israel. Deus olhava para eles, apesar de tudo o que eles faziam e tinham feito. Deus diz: visto que tu fostes precioso aos meus olhos e digno de honra. Tu e eu, você e eu, preciosos aos olhos de Cristo. Isso tem que dar ânimo às nossas vidas. Ou seja, isso tem que dizer: uau, Deus olha para mim e não me vê o Ismael fraco, que tem que lutar com a sua carnalidade, com os seus erros, que não se acha merecedor de nada, nem sequer digno de partilhar da ceia do Senhor. Um vil pecador, mas Deus olha para mim, olha para si, olha para nós, no lugar onde nós estamos, longe de Deus se calhar, mas que fomos comprados pelo sangue de Cristo, olha para nós e nos vê como preciosos aos seus olhos, dignos de honra. Tu e eu, você, é digno de honra. E não só é precioso, não só é digno de honra, mas diz: e eu te amo. Deus ama-nos. Deus ama-nos não porque nós sermos perfeitos. Deus ama-nos não porque nós merecemos ser amados. Deus ama-nos porque Ele escolheu amar-nos. É uma escolha que se faz. Sabem, ao longo... Eu não me posso comparar com Deus,
Mas estes dias eu estava a pensar na minha relação com a minha esposa. Vou fazer 25 anos casado. Tudo o que eu tenho passado. E eu afirmo que eu escolho amar a minha esposa. Mesmo que às vezes me irrite, mesmo que às vezes eu diga, meu Deus, como é que é possível que isto aconteça? Ou como é que... Mesmo assim, eu escolho cada dia levantar-me e dizer, eu te amo. Eu quero amar-te, apesar das dificuldades. Deus não tem essa luta que eu tenho. Porque Deus ama-me porque Ele é amor. Porque Ele é a essência do amor. E Deus quer amar-nos. E nós somos preciosos aos seus olhos e dignos de honra. Não somos qualquer uns. É um filhinho de Deus. Este é... Não. Tu e eu somos dignos de honra. Ele nos ama. E o seu amor é tanto, é tão grande, é tão poderoso, que Ele dizia, neste caso Israel, darei homens por ti e povos pela tua vida. Mas assim, a ti e a mim, Ele não deu nem homens, nem povos. Ele deu a Jesus Cristo. Ele deu a Jesus Cristo, que nós recordamos hoje ao participar da ceia. Você é tão digno de honra, tu és tão digno de honra, e Ele és tão precioso e precioso aos seus olhos, e Ele te ama com tanta força, que Ele não deu homens. Não foi um sangue qualquer, não foram povos quaisquer. Ele deu o melhor que tinha, e o melhor que tinha era Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por isso, quando você estiver a passar por dificuldades, quando você achar que não é digno do amor de Deus, quando você achar que você não presta, você lembre-se que você presta tanto e é tão precioso para Deus que Ele deu Jesus Cristo para que você pudesse ter uma relação com Ele nestes dias. Sabe, não sei quantos de vocês fizeram este curso. Liberdade em Cristo. Quem não fez, eu aconselho que faça. Há uma secção que diz quem nós somos. Eu vou só dizer assim o significado, por alto. Diz, eu fui escolhido, designado por Deus para dar fruto, sou uma testemunha, templo de Deus, ministro, cooperador, estou assentado em lugares celestiais, fui feito por Deus para realizar obras, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou livre de condenação, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Eu sou livre de qualquer acusação contra mim. Nada me pode separar do amor de Deus. Estou confirmado, ungido, selado por Deus. E estou certo de que o bom trabalho que Deus começou em mim vai ter continuidade, etc, etc, etc. Eu sou nascido de Deus, o maligno já não pode tocar. E depois eu sou aceito. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um amigo de Cristo. Eu sou justificado. Eu estou unido ao Senhor através do Espírito. Eu fui comprado por um preço. Eu pertenço a Deus. Eu sou membro de um corpo. Eu sou santo. Eu sou um filho adotado. Eu tenho acesso ao trono. Eu sou redimido ou redimido. Eu estou completo em Cristo. Quem nós somos em Cristo, graças a Ele se ter dado por nós. Israel, Deus deu outros povos por providência divina para que eles fossem poupados nesta altura. Mas por ti e por mim, tal é a preciosidade que nós somos aos olhos de Deus. Ele não deu povos nem nações, homens ou mulheres. Deu Jesus Cristo. Por isso, irmão, quando você estiver a passar por dificuldades, ou quando você pensar que os planos de Deus não estão a acontecer na sua vida, ou quando você pareça que não há propósito, pareça que Deus se ausentou e tirou férias. Sabe? Hoje alguém ficou escandalizado porque fui à igreja. Lá sem pensar no que não ia. E eu disse, não, eu estou cá e como não vou a Málaga, para a próxima semana, querendo Deus, estou cá outra vez. Não vou é pregar, estou de férias. Mas não estou de férias da igreja. E alguém ficou assim um bocado zangado. Mas também podias ir passear, que era domingo. Claro que podia. Mas eu à igreja quero ir, porque Deus não tira férias de mim. Mesmo se eu vou para Málaga, eu procuro ir à igreja, se posso. Só se estiver num sítio que não haja igreja. Não é? Porque acho que é importante para a minha vida. E procuro ter devocional, e procuro ler a Bíblia, e ler livros que não tenham oportunidade durante o ano, e ter relação com Deus, porque Deus não tira férias. E ainda que pareça que Deus tirou férias da sua vida, Ele não tirou. Você é precioso aos olhos. Você é digno de honra. E Ele o ama. Por isso, volta a falar a mesma coisa. Não temas, pois porque eu sou contigo,
e trarei a tua descendente desde o Oriente, te juntarei desde o Ocidente, darei ao norte dá, ao sul não tenhas, os teus filhos virão de longe, as minhas filhas, as extremidades da terra, e todo o que é chamado pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então Deus está a trazer a promessa que iria reunir novamente Israel, coisa que aconteceu, como nós já falámos antes. Não naquela altura, mas aconteceu depois mais tarde. Depois voltaram a ser, os romanos destruíram Jerusalém, eles foram espalhados por todo lado e agora voltaram outra vez a ser povo. E é interessante, porque os versículos 8 e 9, eu não vou parar muito aí, e 10, é interessante que ele diz: fazei sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. E eu estava a pensar porque é que isto estava aqui. E comecei a pesquisar um pouco e percebi porquê. Segundo os comentadores bíblicos e pessoas que estudam a Bíblia, teólogos profissionais, dá a entender que o povo de Israel, havia um setor do povo de Israel que estava já tão acomodado à Babilónia e ao lugar onde eles estavam, tão acomodados àquilo, tão normais, era tão normal a vida já que tinham, que apesar de ter olhos, eles não viam, e apesar de ter ouvidos, já não ouviam mais a voz de Deus. E eles estavam tão longe de Deus, da realidade daquilo que Deus queria fazer nas suas vidas e dos seus propósitos, que eram já um povo que estava cego apesar de ter olhos, e ouvidos e surdos apesar de ter ouvidos. E isso às vezes acontece nas nossas vidas. Às vezes nós ficamos tão acomodados à Babilónia dos nossos tempos, não experimentamos mais ver a ação de Deus e o poder de Deus nas nossas vidas, ou ouvir a sua voz dizendo: tu és meu amado, chamando-te pelo nome, dizendo: tu és minha propriedade, que corremos o risco de nos acomodarmos ao exílio, de nos acomodarmos a estar tão longe de Deus, que deixamos de ver e de ouvir a sua voz. Deus estava a dizer: ok, levantem-se testemunhas e tudo mais, eu vou trazer um povo. Versículo 11, ele reforça dizendo: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Quando estejas a passar pelo vale da sombra da morte, e quando a opressão do inimigo, porque nós temos inimigos, um que anda como um leão, sempre à nossa volta, para tentar devorar, ver quem pode devorar. E ele está aí sempre. E quando vocês estiverem debaixo da opressão, debaixo da dificuldade, recordem a relação com Deus, a intimidade com Deus, recordem tudo o que Deus já fez, recordem que vocês são preciosos aos olhos de Deus, mas também recordem que fora do Senhor não há salvação. Não corram para outros lugares, não procurem ajuda onde só o Senhor pode fazer, não procurem noutros lugares aquilo que só Deus pode fazer. Procurem em Deus. Fora de mim não há Salvador. Eu não conheço Salvador fora do meu Deus. Não conheço. Há outros deuses, mas o único Deus que salva, que opera na minha vida, que chama à existência aquilo que não é e que faz acontecer, é o meu Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo na minha vida. Versículo 12. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrarei. Ou seja, ele não só anuncia e diz, mas ele salva e ele mostrará. E Deus estranho não há entre vós, portanto vós sereis testemunhas do Senhor. E, sabem, eu acho que não há testemunho mais poderoso do que aquele que nós experimentamos na nossa vida. E o testemunho daquilo que Deus faz na nossa vida. Pessoas à nossa volta estão atentas e o nosso cristianismo principalmente se vê quando nós estamos a passar dificuldades. Quando está tudo bem na nossa vida é fácil. Quando está tudo mal na nossa vida, o testemunho, eu acredito, de que Deus é a nosso favor, nos liberta e faz coisas acontecer, é muito mais poderoso na vida dos que estão a observar as nossas vidas. E eu acredito que a forma como nós passamos pelas dificuldades, pelas provas e depois de ultrapassá-las, é sempre um testemunho poderoso para aqueles que estão à nossa volta. Nós seremos testemunhas daquilo que Deus faz na nossa vida.
e a forma como nós reagimos e deixamos que Deus opere será um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Eu fui a primeira pessoa a converter-me na minha família. A primeira pessoa que conheceu o Senhor de uma forma pessoal e íntima, que foi salvo, e foi a primeira pessoa que comecei a falar de Jesus Cristo a toda a minha família. E não foi por palavras sábias que eu soubesse falar, mas foi porque eles viram o testemunho. Viram realmente Deus. Ao princípio diziam que eu me tinham feito alguma coisa na cabeça e que eu tinha uma lavagem cerebral e tal, não é? E não acreditavam muito que aquilo que eu falava realmente pudesse ser verdade, até porque eu não vivia com eles. Mas os meses foram passando, os anos foram passando, a transformação foi sendo cada vez mais notória e eles tiveram que perceber que realmente alguma coisa aconteceu. E o que é que aconteceu? Foi Deus que fez. Então nós temos sempre poder para testemunhar quando acontecem coisas na nossa vida. E por último, ele afirma mais uma vez: eu sou Deus, também como fui no passado, de hoje em diante eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. E depois, a minha tradução talvez não seja a melhor. Diz: operando eu, quem impedirá. Na minha Bíblia, que está ali, não na tradução digital, diz: agindo eu, quem impedirá. E sabem, o que me levou a partilhar tudo isto com vocês foi isto. Se vocês não levarem mais nada hoje daquilo que eu falei, levem esta afirmação. Porque no dia mau, nos momentos difíceis da vida, nos desafios do dia a dia, haverá alturas em que nós precisamos de lembrar quem é o nosso Deus e que, agindo Ele, não há ninguém que possa impedir. Sabe? Esta semana, depois de eu ler isto, eu repeti isto dia após dia na minha vida. Agindo o meu Senhor, quem o poderá impedir? Ninguém. Por isso acredite, o mesmo Deus que abriu mares lá quando libertou o povo israelita no mar dos egípcios, o mesmo Deus que parou o Rio Jordão para o povo passar, o mesmo Deus que o protegeu no deserto, o mesmo Deus que libertou aqueles 3 homens na fornalha de fogo sem que fossem queimados, o mesmo Deus que faz brotar águas no deserto, o Deus que ajudou o povo a conquistar a terra, esse Deus que deu Jesus Cristo por cada um de nós, é o Deus que está connosco hoje e que promete dizer e diz: agindo eu, ninguém poderá impedir. Por isso, guarde isto no seu coração. Se Deus age, nem você consegue impedir. Ninguém consegue impedir. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nesta tarde nos colocamos diante de Ti com as nossas fraquezas, lutas, mas também, Senhor, confiados. Eu quero estar confiado de que se Tu agires, ninguém poderá impedir-se. Os Teus planos são perfeitos. O Teu poder ultrapassa tudo aquilo que nós conhecemos. A ação do Teu Espírito é muito mais forte, poderosa e imensa do que aquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Ó Senhor, agindo Tu, quem Te poderá impedir? Por isso, Senhor, diante dos nossos desafios, diante das orações que nós pedimos e que às vezes parece que são impossíveis, diante, Senhor, das metas e daquilo que nós temos como objetivo na nossa vida e que são de acordo com a Tua vontade, eu oro, Senhor, age. Age, Senhor, com o Teu poder. Age, Senhor, da mesma forma que abristes rios e mares, que guardaste o Teu povo, Senhor, que levantastes até os mortos, Senhor, que curastes os cegos, os surdos, Senhor, os aleijados, Senhor, aqueles que estavam prostrados, Senhor. Da mesma forma, Pai, o mesmo Deus é o Deus que nós temos hoje. E por isso age, Senhor. Age nos nossos impossíveis. Age, Senhor, naquilo que nós queremos ver acontecer e que é de acordo com a Tua vontade. E, Senhor, ouve a nossa oração, o clamor do Teu povo, porque ninguém pode impedir quando Tu ages. Abençoa a Tua Igreja, abençoa as nossas vidas, guarda-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos a perceber cada dia quem nós somos para Ti e quem és Tu, Senhor, nosso Deus. E, Senhor, ajuda-nos, Pai. Dá-nos a graça de ver alcançar, Senhor, as vitórias na nossa vida e ver alcançar, Senhor, as promessas que Tu tens para cada um de nós. Abençoa o Teu povo e a Tua Igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.